Olá pessoal, vamos ver a aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai ver a parte de peróxido, vai começar peróxido, mas assim, eu gostaria de falar sobre reações, tá? Mas para a gente falar em reações, a gente vai ver primeiro o peróxido, o que é um peróxido, logo depois a gente vai ver o que é um superóxido. Então vou andar um pouquinho rápido, só para a gente ter uma ideia, tá? Eu coloquei assim, que os peróxidos são compostos, são óxidos na verdade, né, especiais, e que normalmente eles se apresentam no estado sólido iônico, né, que apresenta o ânion O2 2-. Que ânion é esse? É um ânion que o oxigênio tem um NOx -1. E aí, às vezes, na maioria das vezes, ele reage com água produzindo base e oxigênio. E reage com ácido produzindo sal e peróxido de hidrogênio. Eu coloquei 5 exemplos aqui, tá? O peróxido de sódio, Na2O2. Repare que o sódio, sendo da família, é 1A. Ele seria 2 vezes mais 1, o oxigênio é obrigado a ser -1. Olha só, o oxigênio com NOx -1 aqui, ele é obrigado a ser -1 e não -2 como no normal, certo? Aqui o óxido de cálcio, o peróxido de cálcio, né? O óxido de cálcio seria CaO, mas aqui eu tenho CaO2, aí o oxigênio é obrigado a ser -1 aqui, porque o cálcio é mais de 2, né? Da família 2A. Aqui eu tenho um peróxido de prata, a prata é mais 1, o oxigênio é obrigado a ser -1. Peróxido de zinco, como o zinco é mais 2, o oxigênio aqui também é -1. Aqui eu tenho peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? Comumente falada. Aí, como eu tenho o hidrogênio mais 1, aí o oxigênio é -1 aqui, ok? Então são peróxidos, esse tipo de compostos aí. Coloquei aqui mais 2, o peróxido de lítio, peróxido de bário. E a aplicação dos peróxidos. Peróxidos, eles têm uma aplicação na limpeza de ferimentos, exclusivamente o peróxido de hidrogênio, que é usado muito nas farmácias, né? No mundo dos fármacos. Eles também são usados como catalisadores de reações químicas, tá? E reações orgânicas e inorgânicas também, tá? Eles podem ser usados também para obtenção de bases inorgânicas quando reage com água, e aí a obtenção de sais também quando ele reage com ácido. A gente vai ver isso depois, ok? Andando bem rápido aí, branqueamento de papel é outra aplicação do peróxido. O peróxido é mais ou menos assim, são dois oxigênios juntos. Esses R quer dizer radical. No caso do H2O2, eu tenho 2 hidrogênios. Uma radical seria o hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro. No caso, vamos supor que eu tivesse aqui o Na2O2, aí eu teria o Na é o R, tá certo? 2Na, né? Tá? 2R aqui. Então esse R a gente chama na química de radical. Então vamos lá. Superóxidos são compostos que são geralmente iônicos, que apresentam o ânion O4 2-. Agora, só que o NOx do superóxido é -meio, é um NOx fracionário, ok? Eles podem reagir com água, produzindo base e oxigênio, e reagem com ácidos, produzindo sal, peróxido de hidrogênio e oxigênio. O superóxido, na verdade, ele é formado pela redução da molécula de oxigênio por um único elétron. A reação mais ou menos essa daqui, ó. O2, que é o gás oxigênio, você tem uma recepção de um elétron aqui, aí ele fica assim, O2-. Esse menoszinho significa que a quantidade de o elétron que foi recebido na reação. Olha, o superóxido, Li2O4, superóxido de lítio. O lítio sendo mais 1, o oxigênio aqui é obrigado a ser -meio. Aí ficaria 2 vezes mais meio, mais 2, ou desculpa, 2 vezes mais 1 do lítio, mais 2, e 4 vezes menos meio daria -2, mais 2 menos 2 zeraria a molécula. Então, aqui é a mesma coisa, superóxido de potássio, oxigênio -meio, o potássio mais 1, né? Superóxido de sódio, tá? Oxigênio -meio, o sódio mais 1, superóxido de rubídio, tá? Mesma coisa. Aplicações dos superóxidos, aqui está peróxido, mas encare aqui como superóxido, ok? Obtenção de peróxido de hidrogênio. Então, se você quiser obter um peróxido de hidrogênio, você pode analisar
obter ele pela reação de um superóxido. E outra coisa, eles podem ser usados como catalisadores nas reações químicas e biológicas. Esse aqui é o formato do ânion, né? Ó, 2 oxigênios junto e o elétron que ele recebeu, ok? Bom, vamos ver as reações com óxido. Eu falei na aula passada que todo óxido ácido com água dá ácido. A reação eu coloquei óxido ácido, dióxido de carbono mais água dá ácido carbônico. Se você tiver também um óxido básico com água vai dar uma base, por isso que ele é chamado óxido básico, CaO, óxido básico, mais água dá uma base, hidróxido de cálcio. Óxido anfótaro mais ácido dá sal e água. Aqui o óxido de cromo 3 mais ácido sulfúrico dá sulfato de cromo 3 e água. Repara que todo óxido anfótaro que reage com ácido vai dar sal e água. E uma coisa também, quando você tem um óxido anfótaro que reage com a base, no caso aqui hidróxido de cálcio, aí vai dar um sal e água também, ok? Então é bem importante isso, tá? Então as reações com óxido elas se complementam também. Quando você tem um óxido ácido com óxido básico vai dar um sal, a gente viu também na aula passada. Vimos também que o óxido neutro não reage com ácido, nem com base, nem com água, ok? O óxido duplo ele reage com ácido, aí produz 2 sal e água, e pode reagir também com base, produzindo também 2 sais e água, ok? Ó, o óxido duplo, Pb3O4, óxido de chumbo 4, com ácido sulfúrico, dá sulfato de chumbo 2, sulfato de chumbo 4, 2 sais diferentes, ok? E água. Aqui também, ó, eu tenho o óxido de chumbo 4, que é um óxido duplo, reagindo com a base, dando 2 sais diferentes, ó, esse sal é diferente desse, tá? Que é o plumbito de sódio, aqui o plumbato de sódio, com água. Aqui o óxido duplo com água vai dar duas bases diferentes e água. É importante essa reação. Você tem um óxido duplo, quando você coloca ele na água ele vai formar 2 bases diferentes, ó. Óxido de hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4, ok? Mais água. E é importante, tá? As reações com peróxido elas se complementam da seguinte maneira: você tem um peróxido de hidrogênio, como eu falei lá atrás, coloca ela na presença da luz, aí vai formar água e gás oxigênio. E essa reação é muito comum em laboratório. Nos períodos passados essa reação foi muito feita no laboratório, tá? Muito utilizada, tá? A gente pegava o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, colocava num tubo de ensaio, colocava luz nela, incidia a luz, ela se transformava decompôs a sua decomposição em água e o gás oxigênio. O gás oxigênio é umas bolinhas que subiam assim no tubo e dava pra gente ver, tá? Mas a gente pode ter também um peróxido metálico, no caso aqui peróxido de prata, peróxido de estrôncio. Se você jogar na água também, ele se decompõe em base, olha lá, em base e a água oxigenada. Então percebam que a água oxigenada, que é um outro peróxido orgânico, ou melhor, peróxido inorgânico, mas na verdade é um peróxido molecular. Para você obter esse peróxido molecular, você obtém ele através do peróxido metálico, ok? Ó, peróxido mais ácido dá sal e peróxido de hidrogênio. Ó, peróxido de potássio mais esse ácido, tá? Vai dar sal, cianeto de potássio e peróxido de hidrogênio. Esse ácido é chamado ácido cianídrico, hein, gente? Ó, peróxido de zinco mais ácido fosfórico dá fosfato de zinco e água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ok? Então, outra coisa interessante é as reações com ácido. Você tem um metal e você coloca ele na presença de um ácido, ele vai formar um sal e vai liberar um gás de hidrogênio, ok? Coloquei aqui, por exemplo, essa segunda reação é bem comum no laboratório. A primeira nem tanto, mas a segunda sim. Alumínio, se você pegar ácido sulfúrico, colocar no tubo de ensaio, colocar uma plaquinha de alumínio lá dentro, você vai perceber que vai formar um sal, sulfato de alumínio, e vai formar um gás. Esse gás é as bolinhas que sobem no tubo, dá para ser bem visível isso, ok? E aqui embaixo eu coloquei a fila de reatividade química. Observe que eu tenho bastante metais aqui, 99% de metais. Aqui eu coloquei o hidrogênio, porque justamente o hidrogênio, esses metais a gente faz eles reagir na solução aquosa, e toda solução aquosa tem hidrogênio. Então o hidrogênio ele funciona como se fosse uma fronteira, ok? Repare que os metais tem aqueles que estão bem longe do hidrogênio, lítio, tá vendo? Césio, rubídio, potássio, da família 1A, bem longe, aí vem, tá?
cromo, ferro, família 2A, ou família B, cádmio, né? Cobalto, níquel, aí vai até chumbo. Quando chega no hidrogênio, aqui é a fronteira, os metais que estão bem distantes do hidrogênio são mais reativos do que os que estão mais perto do hidrogênio, ok? Agora, olha só, os que estão antes do hidrogênio, eles têm uma reatividade mais alta do que os que estão depois do hidrogênio, ok? Repare que tem alguns metais aqui, é depois do hidrogênio. Eu tenho antimônio, bismuto, cobre, mercúrio, prata, né? Paládio, platina e ouro. Ouro é o metal menos reativo, porque ele é o último da fila. Então, o primeiro da fila, o lítio, é o mais reativo, e o último da fila é o ouro, é o menos reativo, tá? E a gente vai ver isso aqui logo depois, tá? Quando a gente trabalhar reações. Mas agora eu queria apresentar para vocês a tabela de solubilidade, a utilidade dela, tá? Nessa coluna eu coloquei os ânions e nessa coluna os cátions. Olha só, aqui eu coloquei dois tipos de ânion, nitrato e o nitrito. E eu coloquei aqui na tabela, na coluna dos cátions, coloquei qualquer cátion, qualquer ânion. Então significa dizer que qualquer cátion ligado a um ânion desse, nitrato e nitrito, é solúvel. É uma regra de ouro, tá? Todo nitrato é solúvel, regra de ouro. Os acetatos, que é esse ânion grandão H3CO2O2-, os insolúveis são os acetatos de prata e de mercúrio, os demais são solúveis, ok? Bom, vamos lá. Os halogenetos, que são halogenetos? São os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Os que são insolúveis são os de cobre, mercúrio, chumbo, tá? Cobre, chumbo, mercúrio e prata. Tá aqui, ó, cobre, prata, mercúrio e chumbo. Todos esses halogenetos que tiveram com esses cátions, eles são insolúveis. Os demais cátions, se misturando com os halogenetos, eles são solúveis. Por exemplo, se eu tiver um íon prata com íon cloro, cloreto de prata, ele é insolúvel. Se eu tiver o sódio, que é um íon com cloro, cloreto de sódio, aí é solúvel, ok? Sulfatos. Os sulfatos, eles são solúveis, os elementos da família 2A, sulfato da família 2A, com exceção do magnésio, tá? Sulfato de magnésio. E aí, se você tiver um sulfato de prata, ele é insolúvel. Sulfato de chumbo, insolúvel. Sulfato de mercúrio também é insolúvel, ok? Então é só lembrar que os sulfatos de prata, mercúrio e chumbo, eles são praticamente insolúveis. Mas você também tem a questão do magnésio, né? Que é da família 2A. Os sulfetos, na verdade, eles são quase todos insolúveis. Mas, porém, se você tiver o sulfeto de amônio, sulfeto do elemento da família 1A e 2A, eles serão solúveis, ok? Os carbonatos, CO2, CO3, 2-. Os solúveis são os de amônio e da família 1A, os demais são insolúveis, ok? O fosfato de amônio de 1A também, a mesma coisa dos carbonatos, fosfatos, né? Eles são solúveis, né? Se for da família 1A ou melhor, 1A e de amônio, são solúveis. Os demais são insolúveis, tá? Ó, demais ânions, aí eles são insolúveis. Só são solúveis esses demais ânions se eles estiverem ligados com esse cátion, amônio, e com os cátions da família 1A, ok? E aí a gente passa a trabalhar os exercícios, e vocês trabalhando os exercícios fica mais fortalecido e a gente discute melhor na próxima aula, ok? Eu vou encerrar por aqui e um abraço a todos, tá certo? Espero tirar as dúvidas, porque vocês também têm exercícios no AVA. Obrigado.